vou esperar começar a gravar para começar a apresentar, senão dá uma confusão aqui, não dá nada É certo. 200 aqui? Mas o prof também tinha a página 205. Era 207, Fê. Mas a prof também passa a página 205 para fazer. O final, né? O final. Só a questão 3. Que faltou. A 205 e a 207 também para fazer. O prof da 205 eu já terminei quando acabou a aula. Então tá. Vamos para 205, depois a gente volta. A gente vai para a página, para outra ali. Obrigada por lembrar, Marco. Às vezes eu esqueço de olhar a página anterior. 207, a última eu não entendi. Tudo bem. É que, galera, assim, ó, a parte da divisão era normal vocês terem dificuldade porque a gente não chegou a começar. Não é da divisão, é a de baixo. Mas a terça parte é divisão. A letra D da última página ali, mas tudo bem. Quando chegar lá a gente vê, tá? Então, aqui, ó. Não tem problema, eu vou, como eu combinei com vocês, eu vou dar uma paradinha no conteúdo. Não é dar uma paradinha, eu vou, segunda-feira, eu vou deixar só para a gente fazer revisão. Eu vou mandar alguns exercícios, tá? E alguns eu vou deixar para a gente fazer em aula juntos, para a gente revisar adição com denominadores diferentes. Gente, quem é Lulu Free Fire? Deve ser o Luiz, né? Será? É a Luísa Martindal. E é Free Fire, é um jogo. Free Fire. Gente, por que vocês inventam cada nome? Depois eu não sei. Não sei. Foi ela que inventou, não eu. Né, Fernanda? Eu não mudo. Se é pra fazer um nome novo, eu escolher faço o seu outra nome, por exemplo. Eu não tenho e-mail, eu escolho Juliana. Fala, Bia. O meu tá Lúcia Silvana porque eu uso da minha mãe. Isso. Não, eu uso o meu celular, só que a minha conta tá. Eu uso o meu celular, só que a minha conta tá na conta da minha mãe, como responsável lá. Aí fica com o nome dela pra tudo. Ah, sim, sim. Mas tudo bem, tá, também dá pra gente, né, se entender. Use, então, pode falar. Por causa disso, da confusão dos nomes, minha irmã tem a própria conta melhor. também. E ela tem 6 anos. Ela tá na escola? Aonde? Ali na nossa? Sim. Não. Tá. Vamos lá, então, gente. Na página 205, tá? Tu faltou a última aula, né, Marco? Conseguiu fazer? Sim, prof. Eu acabei a aula de português e já comecei a assistir. Aí eu acabei de assistir. Aí depois eu tô assistindo as outras que eu acabei perdendo. Porque ontem, prof, eu tava, tipo, muito ocupado mesmo. Aí, eu tava ocupado e do nada, assim, eu chego em casa, eu ainda dava pra fazer aula de música, mas eu cheguei, aí eu vi, nossa, mano, mas o que tá acontecendo? Quando eu olho, pra mim... Tudo bem. Não tem problema. O importante é que se precisar faltar, assistir depois, como tu quiser. Eu posso ler alguma da 3? Pode. Eu também quero ler. Só antes de vocês lerem, eu quero dar uma relembrada, tá? Então, assim, gente, multiplicação. Esse 3 vezes aqui quer dizer que a gente vai ter que fazer 3 vezes essa fração. É a mesma coisa aqui, 2 nonos mais 2 nonos mais 2 nonos. Nós já usamos, né, a relação da adição com a multiplicação. É a mesma coisa, certo? O que acontece aqui, ó? 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6. O denominador, gente, não muda. Por quê? Porque o denominador denomina o número de partes, certo? Ele vai denominar o número de partes que eu vou trabalhar, certo? Então, mas como a gente já sabe frações, a gente vai multiplicar o quê? O número natural pelo numerador. Somente isso. 6 nonos. Pronto. Acabou a minha multiplicação de frações. Ela é muito mais fácil do que a adição. Porque adição e subtração. Porque quando tem denominador diferente, não é que é mais fácil. A gente tem que fazer
as equivalentes, e as equivalentes dá mais trabalho, né? Aqui é somente multiplicar. O que não pode esquecer é que o denominador não altera, porque ele é o número de partes. Escrevam, tá? Quem não gravou isso ainda, escreva, para não se confundir na hora, tá? Então, a letra B, como é que ficou, E para Yasmin? dividir é o contrário, né? Isso, para dividir eu já vou explicar. Para dividir é o contrário, exatamente. Tá, Vai lá, Yasmin. o 2 vezes 4 trezeavos, o meu ficou 8 trezeavos, porque 2 vezes 4 é 8 e o denominador não muda. Muito bem. Nessa aqui, Eu ó, tentei, pedia para eu deixar... tentei fazer as equivalentes, só que não deu. Não, mas aqui não... Deixar em fração irredutível. Sim, porque os dois são números tá. primos, aí não dá. Isso, o 13 é primo, Pra né? que letra a gente tá? A gente tá na B. A A, ó, dá para dividir por 3, que eu esqueci, ó, de fazer, e dá 2/3, porque pede para deixar irredutível. Então, o correto da A é, chegou nos 6/9, deixa irredutível, ou seja, encontra um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo, né? Até não conseguir mais fazer essa divisão, tá? Beleza. Fernanda quer fazer um também, então pode ser a letra C. Eu só quero dar 3. Ai, minha nossa. A C, quem vai? Eu posso falar C? Pode. A minha eu fiz 4 vezes 1, que deu 4/6. Tá. Beleza. 4 vezes 1, que deu 4/6. Perfeito. Pronto, feita a multiplicação. Só que aqui pede para deixar irredutível. Então, dá para dividir por 2, que vai dar 2/3, certo? E daí, finalizou, tá? Muito bem, Isabela. Então, a gente vai multiplicar só os números de cima, né? Isso aí. A C, quem vai? Pode ser a Duda? É a D. É a D. Pode ser, Duda? Duda, não tô vendo a Duda aqui. Prof, eu posso ler? Pode. Ó, é a D, né, prof? Duda, seu microfone tá desligado. Isso. Pode falar, Marco. É a D, né, prof? Isso. Ó, a minha D ficou 6/7. Eu fiz 3 vezes 2, né? Perfeito. 2 e 3 vezes o 7, aí fiquei fazendo mais. O 7 não vai, né? O 7 não muda. Sim, mas Muito eu coloquei bem, Marco. mas eu não mudei nada. Isso. Beleza. Então, vamos lá. O explorar e descobrir do livro, certo? Ele tá dando exemplos, né? Ele deu um primeiro exemplo, o segundo, ó, todos que a gente já não tem mistério para a gente. Agora, converse com os colegas e descubra o processo que permite determinar o resultado diretamente, tá? Então, primeiro vamos calcular quanto deu, tá? Depois a gente vê o que vocês descobriram, que já descobriram na outra aula até, né? A 5 vezes 2/11, B 2 vezes 3/8. Só um pouquinho. Quero ver vocês agora. Beleza. Júlia, letra A. Eu queria ler, mas enfim, pode ir. Ô, prof, qual é Oi. mesmo que a gente tá na A? Página 207 agora, querida. Letra A. Ah, tá, na 207, cadê a letra A? O 5 vezes 2, 12, 11avos? Isso. Ah, tá, deu 10 12avos. 10/11, né? 11. 10 11avos. Isso. Letra B, Maria Passa na Fernanda. próxima. Eu leio a B ou só A? Maria Fernanda. Prof, eu não quero não, é que eu não entendi muito bem dele. Eu ia pedir Tá, pra mas te me então, explicar agora. Maria Fernanda, então presta atenção, que eu vou te explicar. Porque ela não tem dificuldade, ela é bem Não, fácil. Olha agora aqui. com essa explicação que tu deu agora há pouco eu entendi melhor.
Tá, não, então olha aqui, ó, Mafê, só um pouquinho. Quer dizer, ó, Maria Fernanda, que eu vou ter que fazer 2 vezes essa fração. Ou seja, ó, 3/8 mais 3/8, que vai dar 6/8. Ou fazendo na multiplicação, ó, querida, 2 vezes 3, ó, já pode fazer direto, não precisa fazer essa adição que eu fiz. Essa adição que eu fiz é para te entender que é 2 vezes a fração. Então, fica 6/8, ó. Como é que a gente traduz isso aqui? Nós vamos multiplicar somente o numerador, porque o denominador, ele não altera. Ele é um número de parte certa, então ele não vai alterar. Então, fica 2 vezes 3, 6/8. Tá, Fê? Entendi. Fê, quando tiver dúvida, fala, tá? Não fica com dúvida. Agora chegou a vez da nossa amiga, quase nada ansiosa, Maria Fernanda. Eu também sou, Fernanda. Eu te entendo plenamente. Fica tranquila. Vai lá, como é que é? A B é 2 vezes 3/8, que deu 6/8, porque agora, o 3 vezes... A tua é tá, C. então é essa? Tá bom. Isso, amor. Tá bom. 4 vezes 1 nono dá 4 nonos, porque o 1 vezes 4 vai dar 4, né? E como de baixo não muda... Ótimo. Vamos deixar para corrigir esse prof, final. Essa daí eu entendi. E a segunda exercício, eu também entendi. Só o último que não foi muito bem, mas eu consegui fazer. Tá, então, ó, depois o último disso ali. Atividade oral em grupo a gente vai deixar para depois, tá? Porque eu quero primeiro falar da outra página. Daí o produto de 5/8. Na realidade, o que tinha que lembrar aqui? O que é produto? Pode falar, prof? Só um pouquinho. Eu só vou colocar aqui, pode falar assim. Ali, ó. O produto de 5/8. Ó, lá embaixo, ó. O produto de 5/8. Vai lá. Não, lembrei que o produto de 5 e 1/8, perdão. O produto de 5 e 1/8. Sim, eu lembrei que produto é da multiplicação. Isso. Então, eu fiz 5 vezes 1, e como 8 não muda, porque já tá ali mesmo, né? Então, fica 5/8. Muito bem. Ó, multiplicação. O produto é multiplicar por 5. Isso mesmo, Bia. Ótimo. O quociente eu vou deixar para depois. O dobro de 1/2 e 1/2. O meu deu 3 inteiros, prof. Isso. O que a gente teria que fazer primeiro aqui? 2 vezes 1, daí dá 2. Depois, botar... eu não sei explicar muito bem, prof. Então deixa que eu vou explicar. 1/2. Prof, agora eu entendi. Que daí mais Bom, Fê. 2 meios, depois dá 1 inteiro, e juntando 1 inteiro com 2 inteiros, dá 3 inteiros. Não sei se deu de entender muito bem. Tá, como é que a gente poderia... O que a gente tem que fazer primeiro nesse caso? Transformar o número... Essa aqui é a letra C. O dobro de... Primeiro, transformar essa fração aqui, esse número misto, desculpa, em uma fração. Esse 1 aqui quer dizer 2 meios mais 1 meio. Então, eu tenho 3 meios, é a parte mais fácil. A Bia fez por um outro caminho que também deu certo, tá? Mas aqui fica mais fácil. Então, fica 2 vezes 3 meios, certo? 2 vezes 3... Calma aí, prof, me explica de novo o caminho que Não, você peraí, perdão. Ó, 1 inteiro e 1 meio. É isso que a gente tem. Eu transformei primeiro, eu transformei em fração primeiro, porque ele é um número misto. Esse 1 aqui quer dizer que eu já tenho um inteiro, então eu tenho 2 meios. Mais 1 meio, deu 3 meios. Tá? Daí agora, ó, fica mais fácil, ó. 3 meios vezes 2. 3 vezes 2 vai dar 6, o 2 não muda, certo? E agora, ó, 6 dividido por 2 quer dizer que eu tenho quantos inteiros? 3 inteiros, isso mesmo.
Só que tu fizeste um outro caminho, mas não tá errado. Beleza. Então, agora a gente vai para divisão. Eu pulei o B porque o B não falava de o que era de divisão. Falava sobre divisão. Isso. Ah, Tá. prof, mas eu fiz o B também. Tá, mas a gente já vai para lá. Só um pouquinho. Eu só quero explicar aqui. Eu já sei que tem gente que já entendeu, mas também tem pessoas que não olharam ali antes e tudo bem, porque eu avisei que eu ia explicar hoje. Tá? Então, assim, ó. Prof, eu queria só Oi. perguntar se depois eu posso ler o número B. Pode sim. Ô, prof, antes, um dia antes da gente começar, você mandar alguma página desse conteúdo, acho que na semana antes, você tinha falado que ia ser difícil de entender no começo, mas ia ficar fácil. Mas acho que foi fácil desde o início. Que bom, que bom. Olha, quando vocês me dizem isso, eu adoro. Ótimo. Vamos lá, então. Eu vou ler e vou começar a explicação. Oi. Assim eu não vou conseguir começar, Olha vocês não me deixam? Espera aí, rapidinho. Na página 207, no último exercício ali do Indique a Multiplicação e Divisão, você pode escolher ou tem um certo para você fazer. Tipo, você quer botar só multiplicação ou só divisão, você escolhe Que número, Fernanda? Não, o produto é multiplicação. Quociente é divisão. Não. Eu tô falando se a gente escolhe se a gente quer botar multiplicação ou divisão. Tá, mas de qual tu tá falando? De qual letra? Na 207, na última, ali naquele ponto. Não. Indique a multiplicação. Não, o indique vai ser embaixo, né? A letra A. Tu usou o quê? Uma multiplicação. Por quê? Porque fala de produto. Não tem outro jeito, tem que ser multiplicação. Produto é multiplicar. Ah, tá. Quociente é dividir. Dobro é multiplicar ou dividir? É multiplicar. Isso. E terça parte é dividir, tá? Beleza, vamos lá então. Alex tem 1/4 de uma goiabada. Calma aí, tá? Vamos com calma. Primeiro tá a goiabada inteira, tá? Eu vou fazer aqui o que tá mostrando o livro. Alex tem 1/4, que é o que tá mostrando aqui, ó. Certo? E vai repartir igualmente entre seus 2 sobrinhos. Que parte da goiabada inteira cada sobrinho vai ganhar? Para responder, precisamos efetuar a divisão 1/4 dividido por 2, ó. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que dividir, só um pouquinho, deixa eu ver a carinha de vocês. Eu vou ter que dividir 1/4 por 2. Ó, todo mundo olha para cá. Eu vou pegar o 1/4, ó, e vou dividir por 2, tá? Só que, quando eu estou dividindo 1/4 por 2, bom, a caneta tá bem minha amiga hoje. 1/4 por 2, o que vai acontecer com as outras partes da fração? Todo mundo olha para não se confundir. Se eu dividir uma parte da fração, eu vou ter que dividir tudo por 2. Eu não posso... Fração não é partes iguais? Então, 1/4 dividido por 2, o que aconteceu? Ó, vou chegar aqui, ó. Vou mostrar aqui no livro. Eu tinha 1/4. Eu dividi 1/4 por 2, certo? E eu obtive isso aqui. Mas, gente, eu não posso dividir somente 1/4. Eu vou ter que dividir todas as outras partes ao meio também. Então, o que aconteceu? O que aconteceu daí? Tá? Ó, 1/4 dividido por 2, tá aqui, ó. A parte de cada um, certo? Ali, uma parte. A parte correspondente ficou, então, se era 1/4, ficou 1/8. Oitavo, ó. 1/4 dividido por 2 ficou 1/8, certo? Porque todas as outras partes eu tive que dividir por 2. Oi. Posso depois falar como é que eu entendi isso? Pode falar agora já.
É que antes, se você olhar pelo exemplo de, tipo, em desenho, você divide. Mas se você olhar pela conta, você só multiplica o denominador. Esse é o X da questão todo. Tu deu o final de tudo. É a multiplicação que no final é a divisão que tu acaba multiplicando, certo? Ó, 1/4 dividido por 2. Ó, o que acontece? Só um pouquinho. Como a gente vai ter que dividir o 4, todos os quartos em duas partes, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acaba ficando 1/8. Então, o que acontece na divisão? Na divisão, a gente vai ter que multiplicar o denominador pelo número natural, somente. Nesse caso aqui, a gente não mexe com o numerador, e sim com o denominador, porque a gente está dividindo em partes iguais, certo? E é bem isso que o Leonardo explicou, que o Leonardo colocou. Desculpa, Sofia, pode falar. É que tu falou que nessa divisão a gente também usa multiplicação, mas na própria divisão com os números naturais tem multiplicação. Sim, sim, isso mesmo, tem multiplicação. Então, aqui, ó, veja mais essas duas divisões, ó. 2/3 dividido por 5. Desculpa, achei que era 15. Por 5, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Nós tínhamos 2/3. Eu vou desenhar aqui bem como o livro tinha, ó. Tínhamos isso aqui, ó. 2/3. Agora eu vou ter que dividir por quanto? Por 5. Então, estão me ouvindo, gente? Sim. Muito bem. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ficou 2. Ó, o 2 vai permanecer. Posso perguntar 5 uma coisa vezes bem 3. rápida? Só um pouquinho. Ó, eu tinha 2. Calma aí. Eu tinha 2. Vou voltar à explicação. Esperem só para eu terminar. Depois eu já deixo vocês falar. Ó. Vou fazer o 2/3 normal. 2/3. 2/3, eu vou ter que pintar uma parte e pintar duas, porque é 2 de 3. Divide por 5 essa figura. Ó. Pega a régua. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que gerou? Ó. Ficou 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 partes, ou seja, 2 permanece, 3 vezes 5, 15. É isso que está explicando ali. Depois eu já vou deixar para vocês falarem. Só vou colocar a figura, o último aqui exemplo. Ó, efetue agora 1/2 dividido por 3, tá? Então, assim, eu vou desenhar 1/2. Metade. 1/2. Isso aqui é 1/2. Vou dividir por 3. 1, 2, 3. Como é que vai ficar? Ó, uma parte está pintada e ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 3 vezes 2 igual a 6, 1/6. Na divisão, o que acontece? Na divisão, eu vou ter que multiplicar o denominador pelo número natural. Eu não preciso fazer aquele desenho todo que a prof fez aqui. Tá? Eu não preciso fazer esse desenho todo aqui. Não precisa. Ó. Olha aqui o que aconteceu. Ixi, mudei a página. Só um pouquinho. Pode falar agora, Bia. Ó. Não, prof, é porque só me fala o resultado de novo da primeira. 1/8. Tá.
Uma coisa que eu não entendi muito bem, se é dividido porque faz, tipo assim, tá 1/4, daí tá dividido por 2, porque faz 1/8, então, se tá Porque dividido... porque a gente vai ter que dividir, Bia, a figura de novo, tá? Ó, vou te explicar de novo aqui, ó. Na realidade, eu vou ter que dividir a figura, tá, Bia? Ó. Aqui tá 1/4, tá, Bia? 1/4, beleza. Ó, dividido por 2. Eu vou ter que dividir 1/4 por 2. Só que eu não posso só dividir uma parte da figura. Eu vou ter que dividir a fração inteira, porque fração é partes iguais, né? Então, o meu 4, ele ficou quantas partes? Ó quantas partes o meu 4 ficou, ó, Bia. Duas aqui, mas as partes que não estão pintadas também foram divididas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficou 1, porque eu estou dividindo, eu não estou multiplicando, né? Então, vai mudar o denominador. 1/8, que é a mesma coisa que fazer, ó. O que, em outras palavras, eu multiplico o número natural pelo denominador. Por quê? Porque eu vou dividir a parte. Se eu tenho uma parte, eu vou dividir em mais uma, eu vou ter mais partes, né? Vai aumentar o número de partes. Entendeu, Bia? O que você fez agora foi quase o que a gente fez na aula passada, na página 205. Que tem aquela torta, não sei se você viu lá, que tem uma torta de exemplo. Ah, sim. Sim. Ficou parecido. Então, parecido. Então, agora, gente, deixa eu ver que página 206, 207. Tá. Agora, a gente vai para o explorar e descobrir para tentar fazer aquelas divisões, tá? Calma aí, fiquem tranquilos. Oi. É que eu posso responder uma. Pode. Aquela. Tá. Agora, ó, vou botar o número da página que a gente vai. A gente vai para 207. Ali, atividade oral em grupo. Ó, vamos fazer a letra A ali, ó. Localizem. 3/4 dividido por 2. Yasmin. Tá, esse daí deu 3/8. 3/8, ó. Coloquem isso aqui para lembrar em casa, tá? Mas se a gente quisesse dividir, mostrar em desenho, eu sei que vocês não gostam muito do desenho, mas ó, 1, 2, 3, aqui. 3/4. Agora eu vou dividir por 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que dividir o número de partes, vai ficar 3/8. O meu 4, na realidade, ele foi o denominador que vai ter que ser dividido. Se eu dividir uma, ó, é como se eu tivesse 4 fatias e chegou mais gente na minha festa. Chegou mais gente. Eu vou ter que dividir as fatias ao meio, eu não tenho jeito, o que eu vou fazer? Então, eu peguei uma fatia, dividi, só que eu não posso dividir uma fatia só, eu vou dividir a pizza inteira. Imagina que vergonha. Chega lá, meus amigos, na festa da pizza e não tenho pizza suficiente, tá? Então, eu pego e divido aqui, ó, a pizza toda de novo. Dividi ela por 2. Ó, ao invés de, ó, Bia, de 3 partes que eu tinha, eu fiquei com uma de 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3/8. Lembrando que é o denominador que eu vou dividir, porque ele é o número de partes iguais. Esse aqui não vai mexer, porque ele continuou igual. Ô, prof, eu não quero falar nada sobre o teu desenho, mas é que quando você faz a divisão ali no teu desenho, você tem que apagar um do coisa que você divide, por causa que senão vai ficar 6/8. Na realidade, o que eu tinha que ter outra cor, né, Léo? Eu tinha que ter outra cor, né? Ficaria melhor. Prof, eu quero ler a C. Tá, então a C. Peraí.
Primeiro a B, né, gente? 1/2 dividido por 4. Prof, posso ler a B? Pode. Tá. Eu dividi o 4 por 2 e deu 1/8. Isso. O de cima não muda. Isso, ó. Coloquem aqui, ó. Façam isso, ó, gente. Façam isso aqui. Oi, Júlia. Mas a gente não vai fazer aqueles lá da página lá, que a Fernanda não conseguiu fazer. Eu li, sabe, aqueles. Eu acho que era do último exercício da página 207. Não, eu tô seguindo. Eu tô fazendo ali primeiro os anteriores, já vou chegar lá. Tá bom. O prof, você não tinha que ter caneta azul e rosa lá Gente, tá tudo gasto. pra gente. diferenciar? Tudo gasto, olha só. Que Ó, isso? não, que isso, ó. Ah, agora essa aqui apareceu, que foi a que a Yasmin me deu, acho que foi essa. Vamos tentar usar ela de novo. Prof, vou te dar de presente de Natal uma Eu tenho caneta. um monte, só que é as cargas que eu vou ter que... Eu vou lá na escola... Enviar pelo correio. Isso. Da carga de caneta pra prof. Foi a caneta que eu tinha te dado. Sempre, a Yasmin me deu ano passado, né? Lembra, Yasmin? Um monte. Então, 3/7 dividido por 3, como é que fica? E um estojo Isso. também. Ainda tem aquele estojo. Ué, e escondi, vou te mostrar, tá bem na altura aqui do escritório para os meus anjinhos não acharem, ó. Pro ano que vem, já tá me esperando aqui, ó. Eu coloco lá na altura para não dar problema. Então, aqui eu vou ter que dividir por 3. O que vai acontecer? A mesma coisa. Só que a minha figura 3/7, eu vou ter que dividir o 7 em 3 vezes. Essa é difícil para eu desenhar aqui, né? Mas assim, vou tentar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem falar que sem régua fica horrível, né? Tá? Ó, 3/7. Agora eu vou ter que dividir isso por 3. Toda a figura. Agora eu teria que apagar isso aqui, né, Léo? Ou pintar Sim. melhor. Ou pintar melhor, senão não dá pra entender. Ó. Tá? Então vai ficar como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 3, 21. Posso deixar irredutível? Dividido por 3, fica 1/7. Bom, agora nós vamos chegar... Quem não está entendendo muito, não se apavora, tá? Não se apavora. Porque segunda eu vou revisar tudo de novo. A terça parte... Não, o quociente, né, Bia? Faltou o quociente primeiro, né? Vou apagar aqui, ó. Essa aqui eu vou deixar vocês fazerem agora. O quociente de 3/7, ô, amiguinha, de 3/7 por 2. O quociente de 3/7 por 2 é 3/14. 3/14, Bia, porque o meu 7, eu vou ter que dividir ele em duas para cada sétimo, cada 1/7 eu vou dividir por 2, e daí gera 14. Por causa do exemplo de cima, se eu não conseguir muito bem as outras, sabe? Assim, eu fiquei um tempão raciocinando. Mas agora tu entendeu? Sim, agora eu entendi. Tá. Eu vou parar, como eu falei para você, sexta a gente faz a tarefa e na segunda eu vou dar uma revisadona, tá? Depois eu vou dar uma avaliação lá depois. Primeiro vamos todos entender. Agora a terça parte, ó, terça parte de 2 inteiros e 1/2. Esbarrei no número misto. O que eu tenho que fazer primeiro? Quem me responde? Transformar em fração. Transformar em fração. Muito bem. Como é que eu faço, Leonardo? Explique. Eu já falei muito, né? Cadê a cota do Padilha? Ah, tem cota? É, ele tem cota de... Ai, meu Deus, não vai me dizer isso. Então, quem é que me ajuda se o Léo falou demais? Quanto que fica o número misto em fração? Ó, eu tenho 2 vezes essa fração. 2 inteiros. Posso falar? Pode? Primeiro, tu tem que fazer
2 vezes 2, porque tem 2 inteiros do meio, que daí vai dar 4 meios. Daí mais o 1 meio que já tinha, fica 5 meios. Isso. 5 meios, ó. Ó o que ela fez, ó. Aqui é 2 inteiros. 2 meios mais 2 meios mais 1 meio. Isso aqui você já tem que, né, tá? Alguém não entende o número misto ainda? Alguém não entende, tem que levantar a mão. 5 meios. Agora eu tenho uma fração. Agora essa fração eu vou ter que a terça parte. A terça parte é dividir por quanto? 3, né? Quem me ajuda? Pode. Eu posso, prof. Então vai lá, Isabela, vai lá. Deixa a Isa primeiro, então. Vai lá, Isa. Eu vou dividir o 5, o 3 por 2. Daí vai dar Ó, 6. o denominador, eu vou ter que dividir ele em 3 partes. É o denominador. Então, fica 5. Ó, se eu tinha 2 partes e cada 2 foi dividida ao meio, ficou quanto? 6, né? 6. Ó, olha aqui, ó. Vou tentar desenhar de novo. Ó. Peraí, onde é que tá a fração? 5 meios. Isso aqui vai ficar complicado para desenhar, porque eu tenho que fazer mais figuras. Mas o que vai acontecer? É o meu denominador que eu vou ter que dividir. Eu vou ter 3, ele era 2 e todos vão ser divididos ao meio. Então, fica 2, vai ficar, todos eles vão ficar multiplicados, né? Triplicados. Vão dar 6, vai dar 6 aí. Então, assim, ó, eu vou levar mais atividades para a gente fazer. Nós vamos trabalhar mais multiplicação. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, qual foi a tarefa que eu mandei, para ver se fecha direitinho o que eu queria que fosse feito. Oi? O terceiro pontinho, o resultado da C é qual? Só um pouquinho. Ó. Oi, fala, Yasmin. Deixa eu só ver uma coisa. Fale. Quem queria falar? Eu, prof. Fala. Para sexta-feira, tarefa de matemática, página 209. Isso, 209. Eu achei que a gente ia conseguir entrar aqui no 208 hoje. Então, ó, vamos tentar, o que a gente faz? Eu acho que eu vou deixar a 200. Quem é que já fez a 208? Eu já fiz, prof. A 208, eu vou deixar ela para segunda-feira, para revisão. Quem já fez, tá ótimo, tá? Por quê? Se vocês viram sexta-feira, eu coloquei no final do planejamento ali que, deixa eu ler aqui, deixa eu abrir aqui. Ó, conversa sobre problemas posturais. Vai ter uma fisioterapeuta, gente, que foi convidada, tá? Para participar da aula, para falar dos problemas da questão de postura durante das aulas online, tá? E do posto de estudo, que é importante ter um posto de estudo, não ficar estudando deitado no sofá, deitado na cama, com o pé para cima, com o pé na lua, que os problemas que podem causar. Então, só um pouquinho. Ela é uma especialista, certo? É uma fisioterapeuta especialista em problemas da coluna, ela vai explicar direitinho para vocês. Então, eu não sei se a gente vai conseguir entrar no 208. Então, eu vou deixar essa 208 para segunda-feira de tarefa. O que vocês acham? Pode ser? Eu vou pôr no planejamento. Vou deixar aqui, ó, para o planejamento. Para planejamento.
O que vocês conseguiram entender? Só para concluir aqui, eu já te chamo, Yasmin. Ali pede, ó, na página 207, converse com os colegas e descubra um processo prático para efetuar a divisão de frações. Como é que é um processo prático, sem precisar fazendo desenho? O que a gente já olha e já sabe que tem que fazer? Agora que a gente já desenhou, já dividiu as figuras, já entendeu, pelo menos inicialmente, o que acontece. O que eu tenho que fazer na divisão de frações? Quem é que me conclui? Multiplicar. Multiplicar o denominador. O denominador. E quando a gente vai multiplicar, a gente tem que a gente tem que multiplicar aí o numerador. Isso, na multiplicação de frações, a gente multiplica o numerador. Porque a gente vai escrever mais vezes aquela fração. 2 vezes 2/3. Eu quero 2 frações de 2/3. Então, é como se fosse uma adição, né? Mais 2. Agora, das duas coisas, a gente sempre tem que multiplicar. Isso. Não vai ter divisão teoricamente, porque o desenho vai ser dividido, mas praticamente a gente pega, como está perguntando ali, qual é o processo prático na divisão? Pegar o denominador e multiplicar pelo número natural na divisão. Quem é que... Ravi, tu conseguiu entender? Que o Javier está sem microfone, fica ruim para ele. Bastante? Ótimo. Que bom. Então, assim, ó, a 208, nós já temos tarefa para a sexta, que é a 208 e a 209. Provavelmente corrigiremos a 208 e a 209 na segunda. Segunda, eu farei uma revisão geral de adição com denominadores diferentes, subtração com denominador diferente, multiplicação e divisão de frações, tá? Quem gostaria de falar? Que ficou me chamando ali e eu disse para esperar um pouquinho. Eu. Pode falar, querida. Tá aqui sobre o terapeuta, o negócio lá. E aí... Fisioterapeuta. Marcos, tu tem que sair, pode sair, Marcos. Eu vou fazer a chamada ainda, mas o Marcos eu já sei que estava aí, tá? A fisioterapeuta queria saber se... antes, quando eu estudava lá embaixo, que estava reformando meu quarto, era muito ruim para sair da cadeira. Por quê? Porque era uma mesa de plástico. Essa cadeira que eu tô usando também é de plástico, né? Porque tem que comprar a minha ainda. Mas aí era muito ruim de sair, porque tu tinha que levantar da cadeira, subir em cima da cadeira e subir no sofá para descer. Sim, então, daí ficava difícil, eu entendo. Mas agora que eu tenho me inscrito, agora que eu tô fazendo aqui, também só cabia aquela mesa de plástico, ela era muito pequena, só cabia um caderno. Aí, quando eu fazia aula no computador, eu tinha que fazer um caderno no colo, e eu ficava assim, sem postura. Sim, sim. Então, por isso que vai ser importante. Vai ser na sexta, porque a folga dela no consultório, tá, gente? Por isso que vai cair casualmente na aula de matemática. Ela é mãe da Emanuele do 4º ano, tá? Então, ela vai participar da aula do 4º e da aula do 5º, tá? Chamada. Alanis não entrou. Ana entrou. Bia entrou. Dani. A Dani não, né? A Dani entrou. Ela tá aqui já, prof. Então tem que dar um oi. Fernanda. A Fabiana Silva de Paula. Ela botou no chat. O Gabriel entrou, o Gustavo não entrou hoje, a Isabela Cadorim. Tá aí, Isabela? Tava, né? João. Ela entrou, só que já saiu. Isso, João, aqui, ótimo. A Júlia está, o Bulhões sim, o Leonardo sim, o Luiz. O Luiz eu não vi. Luísa está. Não, mas teria que dar um oi, né? Eu não liberei ninguém ainda, a não ser o Marco que pediu para sair. Luísa Martins, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Javier, a Valentina. Gente, a Valentina está entrando nas aulas? Não muito. Não, mas às vezes ela vem. Tá.
Então tá bom. Então, galera, obrigada por ter esperado mais um pouquinho, tá? Então, quem por acaso ficou com um pouco de dúvida, fica tranquilo, que eu vou revisar. Oi. Quase que ontem, se eu não tivesse perdido, eu tinha 2 lâmpadazinhas de lanterna. Ai, não acredito. Que meu pai comprou nos Estados Unidos. Calma, deixa eu contar a história. Ele, como a nossa cama é muito lisa, eu gosto de ler lá deitada, porque eu fico com preguiça de sentar, bababá, e desligar a televisão. Sim. Lá do quarto da minha mãe. Daí eu deito ali, só que ele é muito escuro. Daí ele comprou pra mim ler. Ai, Daí que pai eu bonzinho. ali na minha cama como um abajur. Pra noite, se eu precisasse ir no banheiro e beber água, alguma coisa assim. Entendi. Daí a gente pegou pra brincar no balão, pra não deixar cair o balão